Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Thelma Guimarães. Tudo bem com você, Thelma? Tudo bem, Paulo? Obrigada aí por esse espaço, né, tão bacana em que podemos conversar sobre livros, né, que eu mais gosto de fazer, histórias. Exatamente. Thelma, primeiramente, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Thelma, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 21 de fevereiro de 2023, Bom, eu terça-feira moro em de Campinas. carnaval. Somos campineiros, né, Paulo? Eu moro em Campinas, eu sou marilhense, mas estou aqui há muito mais tempo do que vivi em Marília. Estou aqui há 44 anos. Moro em Campinas, então me sinto uma campineira quase. Você falou então, é natural de Marília, mas Marília. aí você se mudou para Campinas para estudar? Como é que Não, foi? Ou eu, com a eu família mesmo? fiz faculdade de letras vernáculas em inglês na Unesp, e aí me casei com um campineiro, então vim para cá para morar aqui, né, constituir a minha família e também lecionar, porque eu ingressei aqui no Magistério Oficial do Estado como professora de inglês a partir dos quintos anos até o ensino médio. Então aqui fui professora durante 20 anos. Na verdade, eu passei em 2 concursos, né? Então, depois já de autora, né, já tendo publicado mais de 40 títulos, eu resolvi abandonar a minha primeira profissão, que era de professora. Então, eu pedi exoneração do cargo, né? Mas eu já estava há 20 anos lecionando, E, bastante. até para registrar, em quais escolas aí em Campinas você deu aula? Foram em várias ou foi uma Foram várias especial? escolas. Eu comecei, na verdade, em Louveira, Paulo. Não tinha trem, não tem ônibus para Louveira, não sei se agora tem, mas nós íamos de carro, né? A gente revezava, eu e mais 2 amigas, uma professora de História, outra de Geografia, no Antônio Augusto Ladeira, numa escola em Louveira. Depois, eu consegui me remover para o Centro Kennedy, uma escola no São Bernardo. A gente chama de Centro Kennedy, mas é Sebastião Nogueira. Era uma escola que ia até o 9º ano. Depois eu fui para o Bento que depois eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura durante 7 anos como assessora do Fernando Moraes, grande escritor, e trabalhei com ele, né, enfim, na assessoria de literatura, e depois eu voltei para a educação no Colégio Bento Quirino, famoso Bentão. Depois dali eu fui para o Francisco Glicério, que é engraçado, né, uma escola Francisco Glicério que fica na Andrade Neves. Então, não cheguei a assumir porque resolvi pedir exoneração do cargo. Eu já tinha mais de 40 livros publicados, eu vi que era o que eu queria fazer, que eu teria que deixar algo, e então teria que ser a escola. Eu senti muito e parti assim, sem rancores, né? Porque eu aproveitei muito esse período. Eu digo sem rancores porque o Estado, ele tira tudo de nós, né? Nosso ânimo, né? Os professores são tão mal remunerados, né? A gente não tinha giz, não tinha apagador, a gente tinha que levar tudo para a sala de aula, né? A nossa energia e, inclusive, o giz e apagador, né? Então, depois de 20 anos passando assim, por tantas greves, por tantas coisas que não eram tão boas, eu falei, bom, infelizmente os meus alunos vão ficar, eu sinto muita falta deles, mas parei. Uau, uau. E como é que é, só para ainda nesse período, Thelma, como é que era o ensino do inglês na rede pública, assim? Um pouco fraco, porque o aluno muitas vezes tem problemas com a língua portuguesa e o inglês assusta muito, né, Paulo? Então, você falar fluentemente e conseguir que seu aluno fale com fluência é muito difícil. Talvez menos nas escolas particulares, em que o aluno tem aí 5 aulas por semana, 2 aulas por semana,
você não consegue fazer milagres, né? Mas eu sempre fui uma professora sempre tive muita energia, e sempre energia assim, para falar e para tirar coisas bacanas desses alunos, né? Então, eu encontro alguns até hoje que falam, puxa, que saudade da sua aula, era uma aula movimentada, fazer um pouco de teatro, mas alguns conseguiam se soltar um pouco mais, né? Mas não foi fácil, né? Ainda mais que, né, a gente não tinha recursos de áudio, de visual. Você contava com o quê? Caneta e papel e com a sua boa vontade, né? Hoje nós temos muitos recursos de multimídia para utilizar com os alunos, não é? Internet, sons de voz, repetições, filmes. Uhum. E naquela época era pouca coisa mesmo, era mais a voz mesmo e a boa vontade. No... Ô, Thelma, tenho uma dúvida aqui, que eu sei que você é formada em letras vernáculas em inglês. Desculpa a minha ignorância, que realmente eu não sei. O que que é letras vernáculas? É o português, né? Ah, tá. O vernáculo, né? Então, letras vernáculas, tudo que diz respeito à literatura, à língua portuguesa, linguística, né? E depois, e inglês. Na faculdade, nós tínhamos inglês e português e alemão ainda, mas 2 anos antes de eu me formar, nós tivemos que decidir por uma língua ou outra. E eu achei que eu né, já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, né? Nós dois somos alunos de intercâmbio, né, Paulo? Isso. É muito mais fácil a língua inglesa do que a língua alemã, né? Então, eu decidi pelo inglês e o alemão fiz 2 anos e tive que parar. Então, isso engata com a pergunta que eu ia te fazer dessa sua relação com a língua inglesa. Que então, o que que você podia contar sobre essa influência, né, a importância desse intercâmbio que você teve de high school para a sua profissão, né, para a sua Para a minha carreira profissão foi depois? muito bom. Eu já estava no primeiro ano da faculdade, eu já estava indo para o segundo ano quando eu fiz intercâmbio. Eu fui uma intercambista mais velha, mais idosinha. Eu fui com 18 anos completos, né? Normalmente, né, os jovens iam com 15, 16, eu já estava indo para o segundo ano de faculdade e eu acho que minha experiência com o inglês foi fantástica pela literatura que eu aprendi lá. Eu tive contato com os textos de Edgar Allan Poe, Mark Twain, Emily Dickinson, Frost, Walt Whitman. Então, fiquei, assim, apaixonada por esses autores. Então, quando eu voltei, e a minha professora de literatura norte-americana, ela começou a falar sobre Edgar Allan Poe, eu falei, nossa, é por aí que eu quero ficar, né? Aí, acontece que eu fui lecionar inglês para quinto, sexto, sétimo, oitavos anos, depois ensino médio. O que você vai ensinar de literatura para eles? Nada, né? Eu guardei isso para mim, então, aprendi na faculdade, e depois, já como autora, eu descobri, então, esse filão de textos em inglês para alunos brasileiros, né? Como dentro das editoras, Paulo, há uma fila muito melhor, digamos assim, eu digo fila de autores, né, que querem publicar em inglês, ela é muito menor numa segunda língua. Enquanto eu tenho aí 400, 500 autores, nem posso dizer quantos, em inglês quantos com quantos eu vou concorrer? Com pouquíssimos, né? Então, eu aproveitei essa minha oportunidade, né, já que eu falo uma segunda língua, eu comecei a escrever também em inglês, que é muito mais fácil de escrever em português. Porque para escrever uma história infantil em inglês, eu preciso de uma página só, né? Quantas, sei lá, 24 páginas tem um livro, 4, 5 linhas por página, isso me dá 2 laudas. Para escrever em português, eu preciso de muito mais, né? E em inglês eu tenho aí, com 8.000 palavras, eu falo. Para falar português, eu preciso de mais de 80.000, né? Então, português é uma língua com muita riqueza de substantivos, de adjetivos, e o inglês é uma língua simples, eu diria. Perto do português, ela é mais simples. E ainda para um falante mais simples, por quê? Para um falante de língua portuguesa, ele não precisa de um repertório muito grande, o repertório dele tem que ser menor. Então, eu consigo pensar em frases mais simples, em tempos verbais mais simples,
história com começo, meio e fim, que tenha graça. Por incrível que pareça, muitas vezes é mais fácil. É natural para você também, né, Thelma? É natural porque você já pensa nas duas línguas, né? Você já cria, né? Já é uma coisa É, intuitiva também, né? eu vejo que pode funcionar melhor numa segunda língua, né, Paulo? Às vezes algo funciona melhor em inglês do que em português, não sei por quê. Quando eu tenho na minha cabeça, vou escrever em inglês, eu já penso em algo que seja mais globalizado, um tema que eu possa, que outras crianças de outros países possam ler. Não é o caso, porque o que a gente escreve aqui, fica aqui, sabe? Não é de sair, não. Eu não tenho intenção nenhuma de publicar fora do país. No Brasil, são muitas as editoras, muitas as possibilidades, e nós temos programas de prefeitura, programas de governo, o que não acontece na Europa, né? Lá não se tem programa PNLD literário, né? Nós não encontramos isso com facilidade, né? É o livro que vende na livraria, ponto, né? O que vende na escola, o que a escola indica, muitas vezes a escola não faz indicações, não, aqui não. As escolas particulares, elas indicam, dão lista de livro. Então, aqui nós somos 200 e quantos milhões. Somos menos leitores, sim, mas ainda assim vendemos mais. Olha só, olha. Ô, Thelma, eu gostaria ainda só para fechar a questão do intercâmbio, até para também a gente registrar, conta para mim aonde foi que você ficou, né? E o nome da família. O que que você pode contar um pouco dessa passagem Então, eu lá como. recebi minha família agora, parte da minha família, né? A semana Uhum. passada, eles ficaram aqui 8 dias, a mãe e a filha, e ela era muito jovem. Eu fui para, eu fiquei na verdade em Covington. A escola ficava em Conyers e eu fiquei numa cidadezinha Covington, provavelmente aí uns 30, 40 minutos de Atlanta, né? Eles têm um sotaque bastante especial, né? Porque eles não falam Atlanta, eles falam Atlanta. Georgia, Mountain, Cotton, todo esse T, ele vira algo diferente. E meu pai americano era diretor da escola onde eu estudava. E o meu pai sempre foi diretor de escola também, então foi uma coincidência muito interessante, porque meu pai sempre me vigiou muito, né? E lá eu tinha outra para me vigiar, para saber se eu estava fazendo certinho as coisas. E foi uma experiência, eu fiquei 4 meses, eu não fiquei 6 meses, porque eu não quis ficar o período maior, como eu estava já indo para um segundo ano de latim, de um professor muito difícil, eu morria de medo de repetir de ano, caí com outro professor que eu achava que era pior que ele, falei, eu vou voltar e vou finalizar esse latim, pelo amor de Deus. E aí, então, em abril, eu voltei, eu fui no final de novembro e voltei final de março. Novembro, dezembro, voltei final de março. E aí não perdi ano nenhum, né? Aham, aham. E aí conseguiu retomar com a faculdade. Isso. Thelma, gostaria de saber, assim, e aqui avisando para os ouvintes, né, que já ouviram a abertura, que a Thelma, uma escritora muito importante, com mais de 170 títulos publicados, né, de temas infantis e juvenis. Mas, Thelma, eu gostaria que você contasse, compartilhasse com a gente um pouco sobre como nasceu o seu interesse, de fato, pela literatura. Tem alguém especial na sua família que te influenciou, ou algum professor, ou algum acontecimento importante que te marcou e que te abriu esse universo da literatura, e sobretudo no papel de escritora, da criadora, né? O que que você pode contar e relembrar um pouco sobre esse início da sua trajetória como Bom, escritora? Paulo, a minha família é uma família de pessoas que, né, sempre trabalharam dentro do direito. Meu pai, professor de direito do trabalho, meu avô também cartorário e advogado, tio advogado, então eles sempre tiveram muito contato com a escrita e com a literatura, não só a literatura do direito. Meu pai assinava, desde que me conheço por gente, 6, 7 jornais por mês, então a gente tinha corrido os jornais da cidade, que eram 3, 4, e mais o Estadão, mais a Folha de São Paulo, e mais, enfim, eram muitos As os jornais, revistas, né? revistas todas dessas antigas, Capricho, Manchete, Realidade, depois a Veja, Gibi, então eu tinha Tio Patinha, sobrinho dos sobrinhos do Capitão,
o fantasma. Eu tinha uma quantidade de coisas em casa, uma diversidade muito grande, fora as enciclopédias, né? Sabe, era um mar de coisas que me foram apresentadas. E meu pai assinou para mim, ele permitiu que eu comprasse na livraria da cidade todos os livros que eu tivesse vontade. Então, eu comprava muita coisa. Às vezes, eu ficava com dó e comprava usado. Eu tinha uma banca tinha um sebo, né? Eu comprava um pouquinho usado. Então, isso ajudou muito. Então, para aquele que quer ser escritor, não adianta você querer escrever se você não tem leituras variadas. Jornal, o gibi, o comics, revista, o que for. Abra o seu leque de possibilidades, não seja o leitor de uma história única, né? Então, eu tinha suspense, romance, fotonovela, eu tinha variedade. E quando eu vim para Campinas, eu trouxe muita coisa que meu pai me deu, eu pedi os livros dele de ciências naturais, ele também é professor de ciências, muito livro de bicho, de aves, de mamíferos, né? Enciclopédias falando dos bichos, veio tudo comigo. Quando os meus filhos começaram a ser alfabetizados, letrados, né? Entrar em letramento, aprender, eles traziam livros da escola, e eles tinham a lista de livros para que eu os adquirisse. E alguns eu gostava muito e outros não. Ele falava, nossa, essa história podia ser diferente. Então, eu comecei a inventar as minhas histórias para que eles dormissem. Ninguém dormia, eles queriam sempre outras histórias, ou eles queriam aquele final da noite anterior que eu não lembrava. Então, eu comecei a anotar essas histórias, Paulo, em cadernos. E mania de professor é passar, rever, né? Escreve tudo de novo. A gente fala passar limpo, hoje já não fala mais, a gente tem que refazer, tem que refazer. E aí, então, eu comecei a mandar para as editoras. E foi uma coisa horrorosa, porque foram 4 anos de tentativas, muitos nãos, na verdade, só não, né? E aquela coisa, né, de mulher, você quando tem assim, um monte de não, você come, sei lá, doce, chocolate, leite condensado, né? Depois você vê que não vai adiantar você jacar o tempo inteiro, né? Comer doce, porque a gente fica naquela ansiedade. Uhum. E aí, então, eu, com aqueles nãos todos, eu não desisti. Às vezes eu trocava o título da história, eu revia, eu contava de novo para os meus filhos. Ah, mãe, eu acho que esse pedaço aqui está esquisito. Minha mãe sempre deu muitos palpites. Então, você sempre ouvir aquele que está próximo a você, né? Para ouvir palpite mesmo, se despir de pudores, né? E a primeira história, então, foi publicada em 87, foram 3 livros, um pela Vozes, 2 pela Vozes e um pela Loyola, e logo no ano seguinte eu já recebi por um livro o prêmio APCA, que é um prêmio muito bom, muito bonito, né? Ele tem muito prestígio, é a Uhum. Associação Paulista de Críticos de Arte, que premia o melhor em teatro, o melhor enfim, Em em várias cada categoria. categorias. Uhum. E foi esse Mago Bitu, Fadolento, Bitu é até o apelido do meu marido. A gente que é escritor, né, que escreve, se aproveita o que tem à volta, né? E então eu recebi esse prêmio e aí fui, né, fui fazendo, fui publicando em editoras variadas, algumas ao longo da vida. Você fala, acho que não vale a pena, porque às vezes a editora ela é muito boa, mas ela tem um nicho mais que não é tão voltado para a literatura, então ela não tem os consultores que levam seu material para a escola, eles são lançados, eles vão para a livraria. Então, você vê que o que você precisa é de uma editora que trabalhe o seu texto, o seu livro, né? Leve para as escolas, faça um lançamento, enfim. Com o tempo, eu fui selecionando onde, né, onde me interessava mais. Lógico que demorei muito para isso, e algumas histórias voltaram aí, por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, Tchão, Carga Pesada, que é a história de um caracol gordinho, ele foi devolvido por 24 editoras, Paulo. Nossa. Então, sabe aqueles 24 nãos, né? Nossa. Que você está ouvindo, você tem assim um crush, né? Ah, eu paquero aquela menina, eu gosto daquela menina. Você levar 24 nãos e depois a mesma menina falar, não, agora eu quero, porque a própria editora que recusou durante, né, ela um dia, não sei, mudou a pessoa que lia os textos, o editor, ele olhou aquele texto e falou, não, eu quero. Então, você nunca sabe, né, o gosto da pessoa, se é o mesmo que o seu, por isso é sempre bom tentar, né? E foi isso, eu, em cima né,
histórias aí que eu fui inventando para as crianças, deu certo e estou aqui. Ô, Thelma, eu quero então que você conte, registrar qual o nome do seu pai, que foi tão importante aí nesse processo aí, né, em te abrir esse universo da literatura e da sua mãe também, para a gente registrar. Minha mãe foi autodidata, minha mãe estudou pouco e a minha mãe falava muito bem, escrevia muito bem, e foi a minha crítica, assim, não vou dizer mais feroz, mas a minha mãe durante anos eu mandava primeiro para ela, ficava morta de medo, assim, do que ela ia falar, porque ela sempre achava, filha, eu não entendi muito bem esse pedaço, o que você quis dizer com isso? Pô, mamãe, você não entendeu por quê? Aí eu ficava pensando, não, realmente ela tem razão, eu preciso ser um pouco mais clara, né? Então, Diva e Fábio, um foi o grande amor da vida do outro, meu pai Fábio Vilaça Guimarães, e minha mãe Diva Pavarini Guimarães, um português e a outra italiana. E você chegou a escrever algum título em que eles estavam inseridos de alguma forma? Sim, Ah, eu tenho um livro pela Saraiva, chama A Porta do Meu Coração. Esse livro entram todos os familiares. Na verdade, é uma história de mudança. Nós nos mudamos de uma casa onde a minha sogra teve os 4 filhos. Durante um tempo, eu e meu marido e as crianças, nós moramos nessa casa onde a minha sogra morou, e depois nós fomos para um apartamento. Então, foi essa mudança. Então, eu comecei lá atrás, com uma árvore genealógica, lógico que é uma história em que entra pouquíssima ficção, mas ela tinha que ser engraçada, né? Com os familiares do lado do meu marido e os meus, porque a gente vê as diferenças, não é? As diferenças de cultura, as diferenças de aprendizado, né? Uns com mais posses, outros com menos, mas tão criativos, né? E todos vencendo, cada um dentro das suas possibilidades. Então, ficou uma história bem legal. E é um livro que está à venda até hoje, A Porta do Meu Coração, e é uma história que eu gosto muito. Então, estamos todos lá dentro. Eu, meu marido, meus filhos, meus avós, por parte de pai e de mãe, por parte do Clésio também, os avós, está todo mundo lá. que bacana. E como é que foi a repercussão, na família quando Então, esse livro ficou pronto, foi publicado? eu acho que eu não vou ser para todo mundo. Eu me lembro que uma tia do meu marido, que ela era assim, eu achava ela muito engraçada, ela não gostou da parte dela. Tivemos alguns problemas, porque ela gostava muito de cachorros e ela tinha um papagaio de estimação, e um dia esse papagaio teve uma ventania lá em São Paulo, onde ela morava, e o papagaio sumiu. Então foi uma coisa bem maluca. E, na verdade, essa tia rendeu 2 histórias, uma em português e outra em inglês, porque ela também foi assaltada nessa mesma casa, e ela foi assim, ela era muito espontânea, né? E ela meio que entrevistou os ladrões, sabe? Que ela sempre quis ser assaltada com as amigas, ela nunca tinha sido assaltada, ela achou muito chique, que foi um desastre. No fim, eles devolveram o carro, não devolveram o dinheiro, mas devolveram tudo no lugar. E eu acabei fazendo uma história em inglês, dei uma mudada, claro, né? Fiz de outra forma, e ela entrou em 2 histórias. Então, assim, os parentes, eles precisam tomar um pouco de cuidado com o autor, né? Você acaba inserindo aí, por falta de personagens, né? Eles viram os personagens, eles se transformam em personagens, né, Paulo? E você é muito observador, então, também, né? Assim, observa muito as pessoas, assim, tá sempre imaginando de que forma que essas suas observações podem ser inseridas nas suas histórias também, independente Na de ser verdade, família ou não. eu acho que nós temos assim, como se fosse uma máquina, um retrato no olhar, não é? Você olha e você meio que grava aquela cena. Em algum momento na escrita, ela pode surgir, né? Se ela for interessante, ela entra. Se não for, deixa do lado, né? Numa hora ou outra, ela pode entrar aí. Eu achei muito legal quando você falou do Passando a Limpo, né? Que era você reescrever, né? E A reescrita, né? a Hoje eles falam reescrita. Você fala passado a limpo,
professoras olham para mim e falam, nossa, da onde essa mulher surgiu? Da época da pedra lascada, polida, né? Hoje não fala mais isso, né? É reescrever, né? O reescrever, que assim, eu sempre exercitei o reescrever, assim, já na época da escola, sempre estava estudando, reescrevendo, né? Era uma forma que me ajudava até a Eu fixar o também, sempre fiz isso. conteúdo, né? Uhum. Assim, e até incentivo a Clarinha nesse processo, assim, de reescrever, assim, você vai reescrevendo meio que você vai incorporando, pelo menos cada pessoa vai de um jeito. Uhum. Então, mas me conta como é que é esse seu processo aí de reescrever, de passar a limpo, assim, você. É um momento chato, né, Paulo? Porque não é gostoso você rever, não é? Mas é importante porque muitas vezes você começa um texto e você fala, eu vou homenagear aquela minha amiga, né? De repente, sei lá, vou homenagear a Maria. Você faz a história inteira com a Maria. No meio da história, a Maria, sei lá o que que a Maria fez, mas surgiu a Bernadette. A Bernadette é tão mais bacana, sabe? Ai, vai o nome da Bernadette. Quando você termina a história, você começou com a Maria e você finalizou com a Bernadette, né? Então você tem que voltar e às vezes você não percebe. Às vezes vai para a editora, né, com essa troca. Aí o editor põe aquele ponto de interrogação, mas não era Maria? O que houve com a Maria? O que aconteceu com a Maria? Então, às vezes são coisas muito pontuais, né, para você arrumar, porque erros de português a gente, no mínimo, a gente não tem, né? O que a gente tem é isso, mas essa reescrita, ela é muito importante. Eu tenho um livro que eu gosto muito, é uma história que eu troquei de nome 2 vezes, então, acho Um Toque de Mestre. E é uma história da época do meu filho, que ele estava no colégio, e o professor de geografia era muito exigente. Essa história eu fiz, Paulo, há 28, há 30 anos. 30 anos, 29 anos. Fui retirar esse texto da gaveta há mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu tive que fazer vários enxertos, digamos assim, de outras passagens para tornar ele possível e mais interessante. E era um texto que eu não queria abandonar. É muito triste quando você tem um texto na gaveta e você não consegue dar uma forma melhor para ele, mais atual, mais interessante, que chame a atenção do leitor. E eu queria o ponto de vista do aluno, que eu tinha, mas eu não tinha o ponto de vista do professor, porque o aluno queria tirar o professor da escola, fazer abaixo-assinado, aquelas coisas que a gente faz quando a gente tem 13, 14 anos. O professor é um chato, o chato é a gente, né? Mas o professor é chato, ele é difícil, a gente vai mal porque a gente não estuda, claro, né? E aí depois tem o ponto de vista do professor, e aí veio as cidades históricas. Eu tinha ido para cidades históricas em Minas, né? Tinha passado uma semana aí, tinha ido à casa de Padre Toledo, que era onde os Inconfidentes se reuniam. Então, o que que eu fiz? O professor é escalado para levar esse grupo que o detesta para cidades históricas, bem com esses alunos, né? Quando eles ficam sabendo que não vontade nem de entrar no ônibus. Quando chegam lá, essa parte não existia, nem a excursão existia, o estudo do Uhum, meio. O uhum. professor, esse aluno que o detesta, vê o professor chorando, e ele vai descobrir que o professor foi preso político, na época da ditadura. Então, depois, a terceira parte do livro é o encontro do professor com os amigos dele de faculdade, em que vários foram presos como ele. Então, são vários pontos de vista, antes e depois do menino ficar sabendo disso do professor. Então, eu tive que refazer esse texto, eu tive que estudar, eu tive que me reorganizar, de ter paciência para dar uma forma bacana para ele. Depende muito do que você está afim. Você está afim de exercício, você está afim de se lançar a esse projeto, você está afim de fazer isso acontecer, né? Mas ele ficou mais de 20 anos na gaveta, e isso me Uau! incomodava, Quer né? dizer, você lançava títulos e mais títulos, mas E ele sempre lá, tinha esse lá esse na daí gaveta. lá e eu tenho outros na gaveta também, mas eu achava que esse ele tinha que dar certo, porque a gente tem momentos políticos que nós precisamos falar sobre ele, e a ditadura, a gente tem que falar para que isso não aconteça nunca mais, né? Então, era um texto, assim, que resistiu, né? E Uhum. eu também resisti a ele, mas aí, no fim deu certo, ele foi lançado
Que Aí, bacana. Ô, Thelma, eu queria saber, assim, do processo de trabalho. Quando você iniciou, como escritora, era na máquina de escrever? Como é que era? era, Como é que Paulo, era era essa uma organização? máquina de Ah, escrever minúscula, que era do marido, do meu marido do tempo de República, porque eu não trouxe nenhuma comigo. Era uma maquininha pequena, né? A gente quebrava a unha ali, enfiava o dedo entre uma tecla e outra, acabava, tinha que fazer cópia. Quer dizer, você tinha que ter aquilo no papel várias vezes até ficar bom e você passar para a sua máquina aquilo que você queria que saísse no livro, mais ou menos já, né? E aí com 3 cópias, 4 cópias, para mandar uma cópia para cada editora. Depois, eu acho que em 85, 86, saiu, acho que não sei se era Apple XP, qualquer coisa assim, 87. uhum. Aí foi aquela revolução, né? O Xerox já tinha acontecido, então já dava para xerocar, mas você tinha que datilografar. E eu fiz curso de datilografia, passei e tudo, mas eu digito com 3, 4 dedos só, não serviu de nada para mim o curso. Esqueci. Depois do computador, aí melhorou muito, mas o que nós tínhamos no começo, Paulo, da computação, era muitos vírus. Então, eu escrevi um texto que é o Redações Ah, Perigosas. O Redações Perigosas, eu tive vírus. E esse vírus aparecia um bichinho na tela comendo o papel. Era uma coisa tão bizarra. E aí você ia procurar seu texto, não tinha ah. mais página, aparecia um monte de caracteres no lugar das palavras, era um negócio absurdo, você perdia tudo. Uau, Então, desconfigurava todo o todo texto. o texto, tudo, Uau, eu perdi 3 vezes o Redações Perigosas. uau. Acho que foi o AFOB que eu perdi, porque ele tem continuação. E como é um texto de uma professora de geografia, de história, aliás, que sou eu, claro, eu sempre sou professora de história, né, Megera? Eu dava aula de inglês, eu fiz esse texto enquanto eu trabalhava no Bento Quirino, e aí eu fiz uma professora chegando para começar a aula e os alunos, ela pede para eles fazerem uma redação sobre as férias de julho, que estava todo mundo muito, assim, animado, todo mundo querendo conversar, não, então calma, respira fundo, todo mundo aí coloca, como é que foram suas férias de julho? E aí, quando ela vai ler as redações, cada redação é uma desgraça. Ou uma coisa muito boba, ou algo bem inesperado, ou uma coisa triste. Então, eu tive que inventar 40 redações, algumas babacas, algumas bobas, algumas muito interessantes. E dentro de uma dessas redações tinha um crime. Um menino que morreu de overdose. Um crime não, um mistério. Ele tinha morrido de overdose, estava todo mundo muito chateado, e o cara da droga vinha até a porta da escola. Bom, no dia, daí a 4, 5 dias, que eu já tinha feito várias redações, e como elas citavam, uma citava a outra, eu fui fazendo assim uns fios de linha vermelha, pus tudo na minha cama, então a redação A tinha que falar da redação Z, a B tinha que falar da F, ou trocando por números, a 1 tinha que falar da 20, a 14 tinha que falar da 18. E aí, Paulo, um dia estava tudo pronto. Numa madrugada entrou o vírus, perdi tudo que eu escrevi, Uau, tive que fazer tudo uau. de novo. Hoje nós temos todos esses backups, enfim, a Backup. gente tem tudo Uhum. muito mais. Você salva em disco para fora, põe na nuvem. Imagina, a gente tem uma tecnologia fantástica hoje em dia, coisa que não tinha antigamente. Então você pensa o que sofreram os nossos autores clássicos, né? E os nossos aí, os primeiros infantis, né? O que não sofreram com papel e É. carbono, manchava toda a mão, você sujava a casa inteira com aquilo. Era Das suas escritas na máquina, e mesmo, bom, na época ainda na máquina de escrever, e que você tem esses originais, você preserva isso, como é eu que é? preservo nada. Eu andei jogando tudo fora na pandemia, fiz falei, olha, o que tem, tem, o que não tem. Meus filhos que lutem. Tem o livro aqui, eu guardo um exemplar sempre de cada um, Uhum. porque você acaba ficando com muito papel, né, Paulo? Fora isso, você tem cartinha de leitor, você tem presentinho, origami, você tem coisas que você guarda por um tempo. Eu não tenho mais como guardar, então eu guardo aí por
um tempo, depois eu me despeço e E paciência, fica vai. na memória Fica afetiva, na nas memória lembranças. afetiva, porque não tem como a gente guardar, né? E como é que é essa interação com os leitores, Thelma? Você contou da cartinha, teve já algum fato Olha, curioso ou engraçado assim dessa sim, interação? tive. Bom, primeiro que eu respondia carta por carta, né? À mão, tudo. Depois o computador, sempre respondi uma por uma. Uma vez eu cheguei numa escola em São Paulo, todas as minhas cartas estavam pregadas no salão da escola. Eu falei, meu Deus. E as crianças falaram assim, a gente ficava olhando para ver se você repetia, ou né? E eu não, mas o que que eu repeti? A lista de livros embaixo, o olá, né? E a data, só. O restante tinha que ser um por um. Mas eu tive e depois eu usava o selo social, né, Paulo? Que era 1 centavo. Escrevia carta social na frente. Foi numa época, eu não me lembro de que presidente que lançou isso, acho que foi o que ficou no lugar do Tancredo, O o Sarney. mineiro também, não, Ah, não, Itamar? o Itamar Franco, se eu não me engano, foi ele que lançou o selo social, e foi para mim uma maravilha, porque durante 10, 15 anos eu usei esse selo social, porque era muito caro uma carta. Você mandar 200 cartas, É. 100 cartas todo mês, né? O selo social comprava envelope em quantidade, né? Hoje ninguém mais escreve, é tudo por e-mail, né? Dificilmente recebo carta. Mas eu tive um leitor se não me engano, Piracicaba, era um leitor japonês, e ele ficou encanado comigo. Então, ele foi para o Japão, ele mudou para o Japão para trabalhar, e ele me ligava de lá, muitas vezes a cobrar. Eu via aquela musiquinha, tan, 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 já era. Aí, às vezes, eu batia, falava, não, não dá. E, às vezes, era ele mesmo, né? E ele se afeiçoou muito, no fim, olha, eu falava para ele o que ele devia tomar para dor de cabeça. A minha mãe começou a ficar preocupada, porque teve a morte do John Lennon. Ela falava, filha, presta atenção, ele pode estar, né, ser daqueles que stalker, né, que... Uhum, uhum. Mas não, era uma pessoa carente, é, de família. Eu até procurei o nome dele no Google outro dia, achei que tivesse falecido já, sabe? Eu lembro o nome e sobrenome dele. Não posso citar, mas ele Uhum. foram anos, 4, 5 anos de telefonemas. E não era por carta, era só telefonema. Ele... Telefonema. Não mandava milhares, centenas, nossa, muitas cartas, dezenas de cartas. Mas depois como ele mudou para o Japão para trabalhar, ele me ligava Mas, de... Estava mas foi. sozinho, queria conversar. Ele leu um livro em especial, é em Sim, função de leu algum um livro livro? especial, mas não falava muito do livro mais, entendeu? Ele queria alguém que o escutasse, né? Eu era uma terapeuta, eu acho, para ele. Olha Tadinho, só, é, olha. umas coisas. Agora, uma outra coisa bem bacana que aconteceu esse mês, até em janeiro, tem uma leitora que ela é de aqui da São João da Boa, não, São José dos Campos, a Júlia Naquim. A Júlia, ela escrevia para mim, nós trocamos cartas durante anos, anos e anos. Ela foi a São Paulo, numa Bienal, a mãe a levou, ela tinha 13 anos, 12 anos, a Júlia tem mais de 40, e nós mantivemos uma correspondência durante muito tempo, durante 20 anos. E a Júlia, ela me localizou, né, pelo Google, sei lá como é que foi. As amigas pediram para eu fazer uma cartinha para ela, tinha que ser carta mesmo, porque era aniversário dela. Eu mandei a cartinha e a Júlia me liga perguntando se podia me visitar. Então a Júlia veio me visitar agora, a gente só faltou chorar, né? Agora em janeiro, veio aqui na minha casa, nós ficamos horas conversando, dei uma porção de livros para ela que ela não conhecia. Ela é fonoaudióloga, mora em Ribeirão Preto, e nós somos amigas há 20, sei lá, 28 anos, mais ou menos. Uau! Então vocês se conheceram numa Bienal do Livro, Na Bienal aí, do Livro. aí amarraram esse contato e aí ficaram Sim, cultivando esse estamos relacionamento. cultivando essa relação, né? Durante muito tempo eu não soube da Júlia, né? Do período aí de 28 até os 40, foi esse hiato, mas Uhum. eu sabia que ela estava viva, eu sabia que ela existia, e ela sabia de mim.
Então, nós retomamos aí o contato e estamos nos falando pelo Instagram. Você vê que modernidade, né? Que bacana, é. E o seu Instagram tá super legal. E também já convidando aqui aos ouvintes para acessarem o site da Thelma, que eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, que é super legal. Ô, Thelma, me conta um pouco sobre as visitas que você faz na escola, nos eventos que você participa. Eu sei que foi agora na semana passada, né? Você postou até lá no Instagram, numa visita numa escola, a criançada, tudo. É, Me eu fui conta como é ao que Rio é Branco. essa. Uhum. Paulo, eu ando numa fase assim que eu quero ir menos, porque eu já fui muito, 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 muito. São 35 anos de viagens, né? Tinha dia que eu não sabia onde eu estava dormindo, porque eu já estava vindo de tantos lugares, e eu me lembro de ter ligado na recepção de um hotel e falar assim, moço, que cidade é essa? Eu não achava nada no quarto. Né? A internet ainda não era das mais, era discada, eu acho. Que cidade é essa? Moço, a senhora não sabe não? Eu falei, não estou sabendo não. Estou na dúvida de duas. E foram muitos lugares, né? Agora eu quero ir um pouquinho menos, sabe, Paulo? Porque existem outros autores que podem, né, viajar, são mais jovens, né, estão com mais gás aí. Mas é uma relação muito boa com os leitores e com os professores, porque eles imaginam que você ainda imaginam que você é uma pessoa de outro planeta, né? Que você não lava roupa, não passa, não cozinha, que você vive em estado de graça, ai, levanta uma ideia e escreve. Não, não é nada de ter ideia, não. As ideias vêm depois de muita leitura, muito estudo e muitos olhares e muitas conversas, né? É claro que existem as ideias que despencam, mas ela não despenca inteira, ela vem só um Aham. pedacinho, né? Uhum. Então, tudo é muito trabalhado. E é assim, você viajar é bom, mas assim, um dia antes eu já não trabalho, já não escrevo. No dia que eu vou também não trabalho. No dia seguinte também não, porque eu tenho as coisas, sempre tenho os contatos para você falar, tem um professor que ainda quer algum retorno de algum texto. Então, se você vai por um dia, são 3 Aham. no entorno que você não trabalha. Então, eu quero ver se eu consigo ir assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí E, tá e, bom. e aí, Thelma, nessas viagens aí ao longo desses anos, você foi em vários estados pelo Brasil? Como é que Paula, é na assim? verdade, as editoras fazem o seguinte: autores do Sudeste ficam no Sudeste e no Sul, autores do Nordeste ficam, porque sai mais, né, o gasto é menor. Porque para você ir para uma escola, a editora ela precisa que você tenha vendido, que o livro tenha vendido bastante. O que é bastante? É bastante, 500 exemplares, 700 exemplares, 1000 exemplares, há um mínimo, né? Então, por exemplo, eu vou muito ao Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado com muitos leitores, assim como Minas também é. Rio de Janeiro também. Eu acho que o pessoal do Rio lê mais que São Paulo. O pessoal que mora na praia leva livro para a praia, sabe? Eu já notei isso, né? Então, claro, o pessoal do Nordeste lê, mas eu vejo assim mais feiras, mais acontecimentos no Rio Grande do Sul, né, no estado de São Paulo, no estado de Minas e também algumas feiras aí no Rio de Janeiro. Então fica muito caro tirar Sim. o autor do seu lugar, né, do seu estado, para levar para outros. Então tem sido assim, olha, Thelma vai para tal lugar, quem mora daí para cima numa linha sobe, Uhum. né? E Mas, aí tem o custo de hotel, almoço, jantar, alguém que vai levar a gente, que é o consultor da editora, antigamente a gente chamava de divulgador, hoje é o consultor, porque ele trabalha em várias frentes, ele é o consultor não só de literatura, mas de livros didáticos, de livros de mercado, porque temos aí mercado e PNLD, né? A editora, ela não vive de literatura, Paulo, ela vive de livros de venda para PNLD, então, Programa Nacional do Livro Didático. Então, são 4 anos trabalhando loucamente, fazendo esse material,
para que os professores escolham, para que o governo, então, aprove essas escolhas e venda. Depois vem o quê? Mercado, que é livro didático para as escolas particulares. Depois entramos nós com a literatura. Então, a literatura, assim, dentro da editora, é aquela janelinha menor. Entendi. Ô, Thelma, eu já tive a oportunidade de estar com você pessoalmente e de visitar a sua casa e o seu local de trabalho, que eu sei que é um espaço muito especial, que você tem tantas coisinhas lindas aí, é um espaço muito inspirador. Queria que você contasse um pouco sobre o seu espaço de trabalho aí na sua casa. Paulo, na verdade, eu comecei a escrever na mesa de jantar da minha sala, dessa casa que era da minha sogra. Então, não tinha nada, era uma mesa, a minha máquina de escrever, aquele monte de folha sulfite e papel carbono, e meus rascunhos do lado. Daí eu evoluí para um quartinho de 1,80 m por 1,5 m, com uma micromesa, umas pequenas prateleiras. Ali eu publiquei, eu escrevi pelo menos ali uns 40 e tantos, 50 títulos. Uma janela minúscula, não tinha ar-condicionado, era um ventilador no chão, acho que era um ventilador também da República do meu marido, que era bem pequenininho. Então, o espaço nunca foi tão importante para mim, porque eu queria ter uma mesa para eu apoiar, para eu escrever, né? E meu material de pesquisa. Ali, por exemplo, nesse quartinho, eu fiz um dicionário bilíngue com 14 mil verbetes, usando um monte de dicionário apoiado um em cima do outro, caía no chão e eu tinha que me virar com aquele espaço. Por quê? Eu fechava a porta e era o meu cantinho. Então, é muito importante, para quem quer escrever, ter um cantinho seu. Não importa se é grande, se é pequeno, mas que seja silencioso, né? Eu não consigo trabalhar com música, não consigo trabalhar com barulho. Agora, quando viemos para cá, eu fiquei com um espaço um pouco melhor. Não é muito grande, ele deve ter uns 3 metros de comprimento, 2,80, 3 por 2,5 de largura. Mas eu consegui acomodar aqui os livros que eu preciso ter para escrever. São minhas obras de referências, minhas obras de pesquisa, aquilo que eu compro. E aos poucos, quando eu vim para cá, eu não tinha nada, não colecionava nada. Eu passei a juntar coisas, né? E essas coisas, esses objetos começaram a conversar um com o outro, porque são brinquedos, são pinóquios, são príncipes, são princesas, são... que mais que eu tenho? Ah, tenho umas cegonhas, enfim. Eu fui Ursinhos, pendurando, né? uma porção de coisa. Eu fui pendurando e foi ficando um espaço bastante alegre. Eu tenho uma vista bem bonita também de uma mata nativa, mas eu realmente, para escrever, se tiver muita luz, eu até puxo a cortina. Então, o que é mais importante, claro, se você puder se acomodar, se você puder ter um lugar em que você espalhe, aqui eu tenho uma mesa grande, eu posso espalhar todas as minhas obras que eu estou consultando, né? Eu faço muita tradução e adaptação, eu coloco os livros aqui e fica muito bom, mas a gente também tem que se organizar, né? E eu não sou muito organizada. Então, eu tinha assim, as coisas em ordem alfabética, mas um belo dia veio uma pessoa me ajudar a limpar, ela jogou tudo no chão para limpar, saiu tudo no lugar, eu falei, eu não vou mais arrumar. Vai ficar assim e pronto, né? Mas é um espaço, assim, bem gostoso. E quando eu faço Zoom, eu tenho feito muito, mas nós começamos muito na pandemia, Uhum. Zoom, o Meet, enfim, todas essas plataformas, eles gostam de olhar. Então, eu acho, às vezes, até mais gostoso do que ir até a escola, eles virem até mim, né, Paulo? Porque ver onde eu trabalho, né, como é que como é colorido, né, tudo isso. Thelma, eu tenho uma curiosidade também, saber como é o seu processo, assim, na sua rotina. Você tem os horários do dia que você é, se dedica à escrita, à leitura, enfim, você tem uma rotina ou é uma coisa, enfim, mais aberta, assim? Eu tenho uma rotina, Paulo, eu sempre trabalhei de segunda a segunda, incluindo domingos e madrugadas. Não faço mais isso. Desde que eu vim para essa casa, os domingos, a não ser que seja uma urgência da editora, tem que entregar segunda-feira, aí sim trabalho no domingo. Mas eu começo a trabalhar a partir das 13 horas. Por quê?
como autora, depois de um tempo, eu passei a ser pessoa jurídica, né? Se você tem muitos livros, você recebe direitos autorais, o direito autoral, ele normalmente é de 8 a 10% o valor do livro, né? Se o livro custa, vamos supor, R$ 50, o autor recebe R$ 4, de R$ 4 a R$ 5 o valor daquele livro a cada 3 meses. Não é mensalmente, só tem uma editora que paga mensalmente. O restante é a cada 3 ou 4. Então, a gente tem que se organizar com a contabilidade. Eu passei a ser, então, pessoa jurídica há uns 23 anos. Eu recebo como jurídica e pago meu imposto todo mês. Então, na parte da manhã, eu cuido da minha saúde, vou caminhar, que a mata é bonita, eu vou, aproveito, olho os bichinhos, olho as coisas, sempre volto às vezes volto com alguma ideia. E aí, eu tenho nota para mandar para o departamento jurídico, né, para quem me assessora, a contabilidade, nota fiscal para uma editora que pede. Na verdade, não são todos que pedem nota fiscal, algumas só. Você paga o imposto para a receita de todas, mas algumas querem nota, né? Então, você tem que emitir para dizer sobre do que é, né? Então, eu tenho que cuidar da empresa na parte da manhã. Então, é uma parte que é nova, não é mais tão nova, mas a gente sempre tem algumas coisas para aprender e fazer, né, Paulo? Sim, sim, Então, a gestão do seu negócio, né? Que é um como você... negócio, virou um negócio. Eu tenho que tirar, por exemplo, às vezes um livro não vende bem numa editora, você tem que tirar, olhar o prazo, né? Está vencendo o prazo de edição, vence o ano que vem, então eu já aviso que eu não quero mais publicar lá, então tem que olhar a história, refaz, muda título, ou vai assim mesmo, procura outra editora, tem conversa com o editor, espera a resposta. É uma coisa bem longa, Uau, né? é muito bacana ouvir isso de você, Thelma, porque a gente, eu pelo menos, né, tinha aquela visão assim, bom, então é full time só para escrever, pensar e não sei o quê, mas o que você dedica de tempo e de energia, né, também para a gestão do negócio, para a parte comercial, né, e como você falou, já teve tantos nãos, né, no início e que persistiu e tudo. Então, assim, você dedicou muito também tempo para conseguir estar no mercado, né? E aí, escrever também é uma função, mas não é a única, né? Não, porque você precisa lidar com contratos, eu não entendia nada, então às vezes eu tenho que perguntar ainda para alguém se aquele é um bom contrato, se ele está se eu estou bem protegida, né? Porque você pode cair numa fria, né, Paulo? Sei lá. E outras coisas que envolvem esses contratos, por exemplo, tem editora que paga, fala, olha, nós queremos comprar o seu texto. Então, não vai ter direito autoral, porque pode ser um clube de livro, pode ser enfim, uma outra situação. Então, você tem que saber quanto que você vai cobrar, quanto tempo vai durar esse contrato, se é um contrato que tem os EPUBs incluídos. EPUBs são as publicações digitais, né? A maioria das editoras hoje digitaliza, né, o seu material e pode vender no Kindle, nas plataformas. Então, foi se abrindo uma porção de leques, né? E a gente não entende de tudo. Eu não faço só literatura, eu faço didáticos, né? E o didático é outra história. Tudo que a gente conversou de livro, o didático é outro percurso, porque lida com tudo que eu aprendi, gramática, evolução da fala na sala de aula, brincadeiras, jogos, né? Eu tenho uma parceira que é a Viviane, que trabalha comigo em didáticos. Agora, o nosso livro nós destratamos, porque a gente casa com a editora, Paulo, e a gente divorcia. Tem isso. Você está casado enquanto o livro está vendendo. De repente, a editora fala, olha, ele não está vendendo tanto que a gente quer, vamos destratá-lo. Então, vamos partir para um divórcio. Então, você é destratado. Então, o material não está mais disponível para compra. Então, quando você fala assim, esse livro está esgotado, eu achava tão chique, porque eu falava, nossa, vendeu tudo. Não, ele não vendeu o suficiente, provavelmente, ele foi destratado, e ele está aí na vida para você levar para outro lugar.
né? Então, você ainda tem que lidar com isso, né? Com o distrato, com o valor do direito autoral, porque um fala assim, o didático vale tanto por cento, você tem que discutir valores, né? Isso é muito chato, né? A gente só quer pensar, a gente quer curtir, ter ideias, mas você tem que lidar com valores e com contratos, né? Sim, que é E uma com obra. divórcios, né? E com distratos, né? Contratos e distratos. E você que tem tantos títulos, né, publicados e enfim, aí também são muitas coisas, né, para gerenciar também, né, Para nisso. gerenciar, isso. Tem, né, os que ficaram, que estão até hoje, e alguns que as editoras não viram mais possibilidade de venda, porque às vezes o assunto desgastou, às vezes, por exemplo, você usa muita gíria, né? A gente procura não usar tanto, por exemplo, eu lembro tanto de um texto meu que era jacu. Jacu ninguém fala mais, acho que nem brega fala mais, né? Acho que hoje nem fala mais o que não é tão usado, né? Cafona, não sei. Então, é procurar não usar muita gíria, porque depois isso se perde, né? Não, Se usa mais, não rola, né? não continua, né, fica fora do... Ô, Thelma, aqui caminhando para o final, eu queria também saber o que você gosta de ler, assim, pessoalmente, o que que hoje você está lendo, como você falou no início, que você sempre gostou de ler um pouco de tudo, né? De várias áreas, né? Do conhecimento e tudo. Mas hoje, assim, o que que você está lendo? O que que te agrada? O que que te gera curiosidade Eu hoje? gosto muito de livros policiais, livros de suspense, mas eu leio muito livro infantil, Paulo. Eu compro muito livro infantil americano, compro brasileiro, compro. Tudo que tem de novo, eu compro. Se eu não compro para entregar em casa, eu compro digital, né? Não acho feio comprar digital, porque eu não preciso ter mais aqui na prateleira. Esses que eu tenho, eu não posso viver sem. Eu não impresso, eu não dou. Às vezes até empresto um ou outro, mas poucos. Mas o digital ajuda muito no caso do livro importado, porque vai demorar muito para chegar e eu preciso dele agora, eu preciso saber o que é aquele livro, né? Uhum. Então, eu compro os digitais e para saber o que se passa no restante do planeta e gosto muito do suspense, né? Agora, nesse momento, nessa semana, eu não estou lendo nada porque eu estou escrevendo, então quando eu estou escrevendo eu não leio nada a não ser aquilo que possa me ajudar naquele texto, né? E exatamente aí vou emendar com uma pergunta sobre esse seu próximo título. O que que você pode adiantar? O que que também eu sei que tem contratual, não pode de repente falar alguma coisa, mas o Não, que que você não, até poderia. posso. Uhum. Olha, eu não sei se eu consigo abrir uma janela, porque por incrível que pareça, eu faço às vezes duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu escrevi A Fuga. Ó, vou abrir para Ela, acho na que verdade, acho que era o prêmio. Foi. acho que você consegue agora aí abrir uma janela aí, ó, Eu múltiplo já participante. olhei, já fui olhar o título, na verdade Ah, era o concurso, mas eu acabei de fazer uma história, o concurso no final do ano, vou publicar esse ano, então eu tive que trocar. O prêmio, eu fiz uma história, deixa eu abrir aqui, Paulo, que às vezes eu esqueço tudo, todos os pedaços. O Gavião tem uma ideia de um concurso, e ele diz assim, só podem participar aves que voam, e quem ganhar receberá um prêmio. Aí a coruja entra na história e fala, esse concurso não vai dar certo, existem aves que não voam. Aí ele estranha e fala, quais, por exemplo, né? Aí ela começa, avestruz não voa, ema, galinha, kiwi, pinguim. Li isso no livro da família. Eu pus isso porque o livro da família que meu pai me deu, né? Tem muito isso, os que voam, os que não voam. Então, o Gavião acha a coruja muito inteligente e escreve num papel, concurso para os que voam, e tira a palavra ave do convite. Aí o morcego se interessa e fala, olha, eu não sou ave, mas eu voo. Aí começa a complicar, sabe? Então a história ficou muito fofa, porque ao final o Gavião, ele nem sabe o que tem que fazer no concurso, que aí começa a perguntar, mas o que tem que fazer nesse concurso e qual é o prêmio? Então no final ele inventa o negócio e aí a história acaba de uma forma muito engraçada. Eu não enviei ainda para ninguém, eu estou pensando ainda para onde enviar,
Mas eu acho que essa semana eu resolvo essa pendência, porque tem editora que não gosta que você fique mandando vários textos, né? E eu gosto de enviar vários para o mesmo lugar. E eles falam, a gente nem deu conta ainda de ler o que você mandou e você já está enviando outro. Mas eu sou ansiosa, Paulo, e eu acho que quem escreve, e você na sua área também não é ansioso? Sim, sim, sim. A gente é a ânsia também de É, produzir, né? E é o momento da inspiração e tem que. e ter o feedback, né, da pessoa para quem você está fazendo, você quer saber, quer que ela ame, né? Que você acha que você fez o seu melhor, né? Então, eu ainda não vou enviar, porque o editor ainda não leu tudo que tem lá, e tem várias coisas na frente. Então tem que segurar um Tem que esperar um pouquinho. pouquinho, ou eu envio para outro, que eu tenho certeza que vai topar, mas eu queria muito que essa outra editora fizesse. Esse daqui é novo, saiu essa semana, o Aham. Dengo. Dois gostaram, né? E o que aprovou antes ganhou o prêmio de levar o Dengo. É uma história muito, muito engraçada. Eu tô com mania de fazer histórias de bicho, eu gosto muito. E é um jacaré que vai em busca de comida. E as ilustrações ficaram lindas. Aqui as guardas, né? Sabe, as guardas são essas partes que Aham. guardam o livro, né? Lindo, é muito bonito. E E eu te perguntar sobre a questão da ilustração, a importância da ilustração nos. Ó, então, essa ilustração ela brilha no escuro. Essa olha. ilustração do Luciano Tasso, o Dengo foi a Suzane Lopes, e ela brilha no escuro. Se a gente ficar no breu, no Uau. escurão mesmo, esse esqueleto aparece. Então, não é nada democrático, sabe, Paulo? As editoras, o editor de arte escolhe junto com o editor de texto. Normalmente, eles contam para a gente quando já está escolhido. Ou eles falam, olha, a gente escolheu tal pessoa, você gosta? Se eu falar não, eu acho que vai ser difícil mudar, já está escolhido. Entendi. Mas tem Porque um eles têm mais contato, know-how, né, do que eu, muito mais. mas vocês conversam? Tem uma conversa do ilustrador com Não a tem. autora? Não Não, tem. Uhum. normalmente não tem. Mas o que eu faço, enquanto eu escrevo, e aí uma dica para quem quer escrever, o que eu acho que ajuda muito, por exemplo, começo a escrever o texto, eu escrevo lá número 4. Começo na página 4, tem um livro infantil, então ele tem que ter 4, 5 linhas em cada página. Eu coloco. Fazer o jacaré com óculos, por exemplo. Ele está com uma cara assim de quem não está enxergando muito. Ah, a menina está assustada. Colocar a menina assim com os bracinhos para cima. Eu vou dando uns Aham. nortes, porque às vezes você dá até uma luz, né, para o ilustrador. Olha, tem que ser assim, né? Por exemplo, os bilhetes aqui do esqueleto Astolfo, colocar um bilhete do lado da mão, colocar Sim, são sim. pequenas coisas, não muito, mas de uma certa forma eu sinto que eu, E eu que você passei o já que eu estava querendo, né? e você já está enxergando a ilustração, né? Você já está Assim, visualizando ele, né? Seu tomando texto forma, né? com o Thelma, eu queria ir caminhando para o final, mas eu ainda quero te perguntar sobre a questão assim, hoje a criançada, né? Os adolescentes e a criançada estão muito interessados hoje pelas telas, né? O celular, é o tablet, os games e as telas em geral dominam a preferência. Como é que você observa esse uso em excesso de telas e dedicando menos tempo à leitura, né? Como é que Paulo, você. quem não lê, olha, pode ter tudo. Aliás, quem lê pode ter um monte de coisa para se distrair, que vai continuar lendo. Aquele que nunca leu, ele vai se perder em tantas gavetinhas que se abrem à sua frente, né? A gavetinha do computador, a gavetinha do celular, a gavetinha do tablet, a gavetinha do vídeo, do game. Então, eu vejo que as crianças são as nossas leitoras maiores. As crianças leem mais, elas têm mais interesse, os pais, então, sempre estão procurando, né? Eu vejo que os adolescentes, eles perdem mais interesse por ficar com algo que dure mais tempo, que é um livro, porque o livro dura uma vida, né? Então, ele parar com aquele mundo que o cerca, para ele fazer algo que ele tem que parar e pensar, é muito mais difícil, e é uma pena, que é o que ele precisa.
ele compreender o mundo à volta, né? Para ele se tornar um cidadão melhor, ele precisa da leitura. Não são as mídias que vão torná-lo um cidadão que vote consciente, né? Que faça alguma coisa pelo planeta. Então, eu vejo que muitas vezes o adolescente não compra o livro porque ele não quer, ele nem conta em casa que ele tem que ler, né? A criança não, ela chega correndo, o pai já sai correndo para comprar, né? Mas então dificilmente numa sala de aula em que a gente vai autografar, você vê uma criança sem um livro. O pai precisa dar, porque ela vai ficar sem, olha que triste, né? Eu não tive, de repente, eu vou deixar meu filho sem, não, isso não pode acontecer. Agora, às vezes, a devolutiva do adolescente não é igual, né? E quem não lê, o que eu sempre penso, né? A pessoa lê mal, escreve mal, se comunica mal, é tudo uma quem não lê, não escreve e não pensa, né? E não tem um pensamento coeso, não é consistente, não consegue. Porque ele não tem um jornal que fale o A, um outro jornal que fale B, e ele tem um pensamento C, que é o que ele viu no A e no B, né? Eu vejo que as crianças de hoje, elas vão se tornar melhores leitores e melhores cidadãos. Os adolescentes que estão encaminhando aí para o Enem já me preocupa um pouco mais pela falta, né, de consistência literária e texto, né? Ah, isso aí. Thelma, eu queria agradecer muito a você pelo carinho, pela Eu confiança agradeço, Paulo. e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar aqui um pouco da sua história e trajetória com os ouvintes deste podcast. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a entrevista, a toda a família Guimarães, a toda a família da Thelma, marido, filhos, Tá. filha, né? E todos os leitores e fãs da Thelma, e que minha família, gostamos e adoramos o seu trabalho, Thelma. Obrigada, Paulo. Para fechar a nossa conversa, gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes. Bom, gente, o livro para mim é tudo, sempre foi comida para a alma, né? O meu sentimento é que isso deveria acontecer com todo mundo. Não ter dinheiro, né? Você não ter como comer, já é difícil. Mas as pessoas falam o livro é caro. Não, o livro não é caro. Depende muito de onde eu quero, onde eu vou investir. Não é? Nós nunca tivemos assim uma vida, uma fartura na minha casa, não. Meu pai era professor, meu pai era diretor de escola, mas meu pai, ele conseguiu prover a família da melhor literatura que ele pôde. Não deu para comprar novo, compra usado, né? Jornal, Paulo, muitos anos eu lia a Folha, eu assinava, o Estadão era da vizinha, ela punha para fora no dia seguinte, eu ia lá e eu pegava, porque eu achava um absurdo, né? Assinar um jornal sendo que eu tinha do dia anterior, não tinha problema nenhum para mim. Então, leia, se encante, não seja leitor de uma única história. Abra sua cabeça para vários tipos de leitura, né? E você, muitas vezes, pode economizar com uma roupa, algo mais em conta, um tênis não precisa ser de marca, invista na sua cabeça, porque você não vai ter arrependimento nenhum. Voe longe com a literatura. Um beijo para você, Thelma. Muito obrigado. Beijo, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui para outras conversas. Obrigado.